Bueno, então. A palavra que a gente tem ministrado essa é a segunda semana que estamos ministrando, é uma série que a gente intitulou de Resetando. Lembra o que é reset aqui do computador? É reiniciar, começar novamente de maneira correta. Quando começa a dar aquele problema no computador, vou ter que reiniciar. O celular também começou a dar problema, reinicia que volta ao normal. Quase sempre. Mas tem funcionado. Na semana passada nós falamos sobre vida bugada. O que era a vida bugada? A vida com algum defeito no seu funcionamento. Alguma coisa quando não está bem, em linguagem informática a gente fala, deu um bug nisso aí, está tudo confuso, começa a abrir janelinha do nada, fica uma beleza. Nós falamos também sobre as más sementes que nós plantamos. Como a gente falou semana passada, não tem como a gente semear alface e colher milho. Não tem. Então a semente é aquilo e a gente vai colher o que a gente plantar. E também, na semana passada, nessa mensagem, que se não estiver, pode ouvir tá no nosso no grupo WhatsApp, quem não tiver, a gente também pode mandar. Nós também reconhecemos erros, reconhecemos que dependemos de Deus e de pessoas compromissadas com Ele e conosco. E nós decidimos correr para o alvo, que é Cristo. Essa foi o resumo da semana passada. Venham, gente, venham. Sente-se aqui à minha direita, à minha esquerda. Não, os dois juntos. Paz, bem-vindos. Bem-vindos. Então, semana passada, então, falamos sobre essa vida bugada. E hoje, como nós divulgamos, nós vamos falar sobre retomando o território. Retomando o território. Para a gente reiniciar a nossa caminhada. Para a gente reiniciar o nosso andar. Para a gente voltar no início lá e começar a voltar tudo certinho. A gente tem que voltar e geralmente o território já está tomado pelo inimigo. Uma linguagem bem militar falando, quando a gente perde um território para o inimigo, ele não é mais nosso. Estou falando bobagem? Acho que não. E o inimigo das nossas almas, ele é muito parecido com o inimigo, por exemplo, de um exército, por exemplo. Ele é um inimigo que nos estuda, é um inimigo que investe na nossa vida pesadamente, e ele sabe as nossas fraquezas e as nossas áreas fortes. O inimigo das nossas almas, que é Satanás e seus demônios, teologicamente falando, eu aprendi que Satanás, ele mesmo, ele não fica incomodando ninguém. São os demônios dele. Teologicamente falando, nem vamos entrar nessa seara, porque eu também não tenho muito conhecimento nessa área, mas, pelo que eu entendi, são os demônios dele, ou seja, os soldados dele também são muito bem treinados. Conhece nossos pontos fracos, nossos pontos sensíveis, e é lá que ele sutilmente ataca. Por que sutilmente ataca? Satanás, os demônios, o diabo, ele nunca vai chegar com um tridente, 2 chifres, com o rabo com uma setinha e cheirando a enxofre. Não. Como é que ele chega? Sutilmente. Meninas, ele chega como um rapaz bonitão na faculdade, boquinha carnuda. Não, é legal, ser crente é legal. Não sou, mas eu respeito e tal. Quando vê, filha, rapazes, ele vem de boa. Não, vamos lá em casa só jogar um videogame. Vamos só jogar um videogame. Quando vê, tu sente aquele cheiro estranho, forte, e o pessoal fumando um cigarrinho estranho. Ele vem sutilmente. Ou seja, ele estuda ali as nossas fraquezas e acaba atacando. E quando isso acaba? Esses ataques do maligno, essas investidas de Satanás? Só quando a gente estiver morando com Jesus lá no céu. Aí acaba. Enquanto isso, pode ter 90 anos. Com 90 anos, eu creio que muitas das nossas áreas sensíveis estejam um pouco mais tranquilas. Mas ele vai achar outras, e outras, e outras. Nunca cessa a luta. Ok.
Território saqueado ou dominado. O que é um território saqueado? É quando vemos nos exemplos bíblicos que um exército ia contra o exército de Israel, chegava lá, matava todo mundo que conseguia matar e levava embora as riquezas, os despojos que eles falavam. Eles chegavam e matavam as pessoas, levavam quem estava sobrando lá, escravo, levavam as mulheres para trabalhar também. Eles faziam limpa. Isso era saqueação. Eles saqueavam mesmo. E dominaram. O que é? Chegavam, dominavam aquele local e disseram, agora é nosso. Muitos já vimos aqueles filmes de era medieval lá, que os caras chegavam no castelo, passavam a espada em todo mundo e botavam uma bandeira lá do país deles. Aqui é nosso. Diz o nordestino tomar de conta. O inimigo das nossas almas vem para roubar, matar e destruir. Isso está lá em João 10:10. É isso que ele faz. Ele rouba, ele mata e ele destrói. Ou seja, não, mas o diabo não é tão ruim assim, gente. Espera aí, ninguém pode ser tão ruim. Tá, tem esse lado ruim, mas, poxa, ele faz tanta coisa legal, tanta coisa maneira, ele dá tanta coisa boa pra gente. Gente, a gente vai estar sendo hipócrita se a gente disser que as coisas que o diabo nos oferece não nos dão prazer. Eu não estou falando somente de área sexual, somente de área financeira, somente de área de relacionamentos. Não, tudo. A Bíblia nos diz que nós somos tentados na nossa própria cobiça. Eu costumo dizer isso. O diabo não vai me tentar com dinheiro. Não vai me tentar com dinheiro, porque dinheiro tem. Uau, que legal. Não tem. Poxa vida, não tem. É uma coisa que não, sabe? Ou seja, não me. Agora tem outras áreas da minha vida. Se ele vier, poxa, uau. Ele sabe disso. E como é que ele sabe disso? Ele lê minha mente? Não. Mas ele vê as minhas atitudes. Ele me lê o que eu faço. Não é só eu não, irmãos. Quando eu falo eu, somos nós. Somos nós. Gente, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Fiquem tranquilos. Vocês já foram a alguma igreja evangélica? Essa aqui é um pouquinho diferente, eu acho, né? Não, mas no domingo é normal. Podem perguntar, falar, acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Ok. Gente, deixa eu apresentar esse jovem. Como é o seu nome? Como? Douglas. Douglas congrega na igreja luterana? Igreja do pastor? Pastor? Éder. E a namorada Marte. Bonitão, né, cara? E ficou vermelho! Isso quer dizer que... isso é bom sinal. Bom sinal. Bom sinal. Tem sangue no corpo. Não, que quer dizer que ele... Deixa eu pensar, tô de brincadeira. Eu faço isso às vezes. Por causa das sementes ruins ou displicentes... O que é uma semente displicente? Vou contar aqui mesmo. Mas ele é pedra. Cara, meu trabalho é botar semente ali. Conhece aquela história dos caras que a função deles era plantar? Um deles abria o buraco, o outro que vinha atrás botava a semente na terra e o outro que vinha atrás tapava o buraco. Aí um dia, o cara que colocava a semente não veio trabalhar. Aí um abria, o outro tapava. Ficaram ali o dia todo tapando. Aí o cara chegou, mas plantaram o quê? Nada. Mas como assim? O cara da semente não veio, a minha parte eu fiz. Abre o buraco, eu tapo o buraco. É assim, sabe? E muitas vezes a gente faz de forma displicente. A gente, de qualquer jeito. E também más sementes, como nós vimos na semana passada. Dessa forma, nós damos autorização, legalidade, o direito do inimigo fazer isso que eu falei, saquear, dominar algumas áreas da nossa vida. Existem partes da nossa vida, ou territórios, que estão sob o domínio do inimigo. Essa é a verdadeira vida bugada, que eu falei semana passada. São áreas da nossa vida que Satanás tem livre acesso. Livre acesso. Como eu falei no meu caso, se eu tivesse um problema que, poxa, sou muito ganancioso, não posso ver um dinheiro, aí surge uma maneira de eu pegar um dinheiro para mim sem ninguém ver. Onde é que vocês acham que Satanás vai mexer? É ali. Ele vai colocar alguma situação para eu cair naquele lugar ali.
Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 6, versículo 10, aqueles que as têm. Não tem, nós vamos ler. Efésios 6, 10. Efésios está logo depois de Gálatas, é isso? E Gálatas está logo depois de 2 Coríntios? De Gênesis, está depois de Gênesis, ótimo. Olha aí, ó. Resposta tecnicamente correta que não serve para nada. Mas tá. Não, mas tá certo. Efésios 6, 10. Como é que é? Isso é Apocalipse. Diz assim. Falta a gente lá. Efésios 6, 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito isso, ficar firmes. Eu não trouxe hoje a mensagem. Mágia, a tua que é viva, por favor, lê para nós do 10 ao 13, que a tua é mais... Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar. E, quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Olha aí. Resumo. A nossa luta não é contra pessoas, é contra, fala em hostes espirituais da maldade, ou seja, são demônios. São demônios, sabe? Ou seja, como é que nós, seres humanos que somos, vamos lutar contra demônios? Até é meio pesado esse assunto, lutar com um demônio. Você já imagina, já tu no fight com um capeta. Não é assim? Halugan, Capetugan. E também fala sobre dias maus. Lembra que foi falado ali? Dias maus? E eu entendo que esse dia mau, ele não é um dia de 24 horas. Ele é um período. Ele é um período de dificuldade. Eu chamo ele de áreas bugadas da nossa vida. Ou seja, situações que acontecem conosco, nós podemos dar esse nome, dia mau. E qual é o conselho de Deus para a gente resistir no dia mau? Vestir-se da armadura de Deus. O que isso tem a ver com território? Retomar território. Cara, um soldado não vai para a guerra com estilingue, bermuda e chinelo. Não vai. O que ele vai fazer? Ele vai se equipar. E esse é o conselho de Deus. A gente vai rapidamente ver sobre isso aqui. O que a Bíblia quer dizer com armadura? O que tem a ver com armadura? Então vamos lá. Vivemos num tempo que o inimigo vem sabotando e tomando territórios de nossa alma. O que é sabotar? É fazer alguma coisa em algo que a gente realmente necessite para que a gente não venha ter sucesso. Vamos exemplificar. Eu preciso sabotar alguma coisa aqui na cidade para que o povo todo morra. Onde é que eu vou? No reservatório de água da cidade. E coloco veneno lá dentro. E a pessoa vai tomar água. Morreu. Já pensou isso mesmo? Claro. A gente aprende isso. Não devia, mas é hospitais, água e combustíveis. Para sabotar. Combustíveis. Por quê? Sem motomecanização, sem carro, sem transporte, e além de que dá um fogo bem legal. Ou seja, o inimigo ele vai sabotar. Ele vai estar onde é que eu posso sabotar? É lá, porque é ali que vai impedir ele de seguir em frente. Vamos adiante. Podemos citar exemplos aqui da nossa vida onde Satanás frequentemente nos sabota. Podem
também dar suas opiniões. Sentimentos, na área sentimental. Sabota a gente valendo, ele bota uma carência excessiva, ou ele coloca um desapego excessivo, tudo extremado é ruim. Na sexualidade, ele quer apresentar a sexualidade para a gente de uma maneira como Deus não planejou, nos relacionamentos, nas amizades, finanças, em várias áreas da nossa vida. Ele pode tentar nos sabotar, e muitas vezes sabota. Dificuldade de tomar um território. Já ouvimos falar da guerra do Vietnã, não já? Os americanos foram lá para o Vietnã combater. Lá a região selvática, é selva lá. O que aconteceu? O exército vietnamita estava todo dentro da selva, em túneis, camuflados, já no terreno há anos. Eles tinham galerias e mais galerias de túneis lá. E o exército americano chegou lá, o que aconteceu? Tomou pau, porque o território estava fortemente guardado. Quem está no território tem a supremacia, porque ele vai estabelecer uma posição onde ele possa ver o inimigo chegando, ou seja, para tomar um território é muito difícil, mas não impossível. E o tempo que nós vivemos não é brincadeira. Não é brincadeira. O verso 10 que nós lemos ali, na versão a mensagem diz assim, não se trata de um jogo com amigos no final de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente. Ou seja, eu já preguei uma vez sobre guerra aqui, sobre esse estado de guerra, foi muito interessante. É um estado de guerra permanente. Quem está no estado de guerra, ele está sempre atento, porque o inimigo pode avançar por qualquer lado. E nós necessitamos de quê para lutar? Armas. E em uma guerra, que não é uma guerra convencional, vou pegar um fuzil, uma pistola, meu capacete e vou combater. Não, não é isso. Uma guerra não convencional, precisamos de quê? Armas não convencionais. E é isso aqui que nós vamos estudar agora. Deus providenciou essas armas, esses equipamentos para a gente. Pode ler, Mate, por favor, Efésios do 14 ao 17, a tua versão que é um pouco mais clara. 14 ao 17? Isso. Mas, para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade, da couraça da aprovação, justiça de Deus. Calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem o evangelho da paz. Em cada batalha vocês precisarão da fé como escudo para deter as setas latentes disparadas pelo maligno contra vocês. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha só que interessante. Ele diz o seguinte: cingindo-vos da verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual vocês podem apagar todos os dardos inflamados do inimigo, e tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora, a gente vai entender o seguinte, porque Paulo, quando escreveu isso aqui aos Efésios, ele estava preso. Ele não estava em Florianópolis tomando uma guarapa? Preso, gente. Preso. E a história nos fala que tinham pretorianos cuidando dele. O que eram pretorianos? Eram soldados romanos top da balada, elite. Eram os melhores soldados que eles tinham, que eram encarregados das missões mais importantes. Eles deixaram pretorianos cuidando. E ele começou a estudar aqueles caras. E começou a ver a armadura que eles usavam. E ele desenvolveu aqui um raciocínio muito interessante sobre a armadura que eles usavam. E a gente vai ver aqui essa analogia, né, que Paulo fez entre as partes dessa armadura com as necessidades de um cristão em batalha, que somos nós. Todos os cristãos, pelo menos, deveriam estar numa batalha contra si próprios, contra as suas cobiças, contra as investidas do maligno, contra tudo isso, menos contra as pessoas. Menos contra as pessoas. Vamos lá então. Se eu estiver indo muito rápido, às vezes eu falo rápido mesmo. Às vezes eu falo mais rápido do que eu penso. Aí fica... Couraça da justiça. Ele nos diz aqui que a gente deve vestir. Não, primeiro o cinto da verdade. Não, vamos direto para a justiça. Exato. Aqui eu acabei deixando esse slide de fora. Mas o cinturão da verdade é as nossas convicções. Ou seja, a certeza de que, na verdade, quem é a verdade? A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Não tem como a gente ir a lugar algum, fazer coisa alguma, sem que a gente esteja com Jesus. Como nós vimos na semana passada, lá em João diz,
sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus não dá nem para... Tanto que eu acabei esquecendo de botar o slide aqui para eu ler para vocês. Mas é isso que eu tinha falado, que cingir-se com o cinturão da verdade é a firmeza em Cristo. O que o cinturão faz hoje na armadura deles? É a parte da firmeza ao corpo. E ele mesmo tem que se cingir com aquele cinto, porque é aquilo que vai segurar o resto da armadura dele. E para ele correr, por exemplo, ele tem que estar com o cinto bem apertado. Por exemplo, você viu o exército já, jovem? Por exemplo, tu vai para um campo lá. Exatamente. É a base do peso que a gente carrega. Aquele cinto é muito importante. Se ele não estiver bem ajustado, começa a caminhar, começa a machucar. Machuca, quando tu vê, tu está em carne viva. Então, aquele cinto ali que ele está exemplificando de Jesus é de suma importância. E a própria pessoa deve se cingir com ele. Mas vamos lá. Couraça da justiça, que nós lemos ali. Vestir-se da couraça da justiça. A couraça é um colete de couro e de metal que defendia o peito. Principalmente o peito. Ali a região do coração. Essa era a parte. Já vi naqueles filmes que aparece o soldado romano que tem tipo como se fosse uma malha de metal. Você parece um monte de tampinha de refri. Para, meu. Um monte de tampinha de refri. Parece bem como se fosse uma escama. Aquilo é a couraça. Interessante essa analogia, porque ela protege uma das partes mais importantes do nosso corpo, que é o coração. E sobre o coração, a Bíblia fala o seguinte, em Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa semana, Deus me falou tanto sobre o coração, mas isso de maneira particular, sobre guardar o coração, sobre transformar o coração, sobre o que sai do coração. Foi tremendo, mas isso é particular meu. De repente, um dia eu faço um esboço sobre isso e compartilho com vocês. Mas a Bíblia nos diz que sobre tudo que a gente deve guardar, se a gente tiver que escolher alguma coisa na nossa vida que a gente deva guardar, a gente tem que guardar o nosso coração. E a Bíblia fala coração, mas na verdade o coração é um símbolo da sede dos nossos sentimentos. Quando a gente diz que ama alguém, faz um coraçãozinho, dá uma pelúcia de coração, o coração você. O coração é o símbolo de sentimento. E quando a Bíblia nos fala que nós devemos guardar o nosso coração, são os nossos sentimentos, a nossa alma, aquilo que nós somos. Guardar isso, que é ali que a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nossos corações, ou seja, nos nossos sentimentos. E por que couraça da justiça que ele nos fala? Vestir da couraça da justiça. O que é justiça? O inimigo tem como arma, uma das principais, contra o povo de Deus, que é a acusação. A acusação. Estou aqui tocando meu instrumento e tal. Daqui a pouco o inimigo vai lá na minha mente e faz o seguinte, tu está aí tocando, me louvando, mas o que tu estava fazendo hoje de tarde? Lembra o que tu estava fazendo hoje de tarde? Agora tu quer vir dar de crentezinho? A mim não engana. Ele faz isso. Ele faz muito isso. Aí o que a gente faz? A gente resiste a ele. De duas formas. Pois não. Vida falsa. A gente vive de falsidade e a gente está sendo injusto porque a gente está injusto que as pessoas demais falam demais. Exatamente. Agora, muitas vezes a gente comete injustiças não diante de pessoas, perto de pessoas, que são do próprio Deus. Quem está falando de justiça, eu acho que é de uma vida transparente e sem nada a esconder. Exatamente. Quando a gente tem uma coisa que a gente tem que esconder, a gente tem injusto diante de uma situação, seja uma mentira com um pai, com uma mãe, com um cliente, com um amigo, a gente está faltando e não está usando a coragem da justiça. Exatamente. E não só nos esconde, a gente é um soldado mais acanhado. Quando a gente tenta se esconder, a gente não fica justo, a gente fica meio louco. A gente fica Exato. A gente sente intimidado pela nossa própria justiça. Exato. E aí que entra o diabo e nos acusa. E nós tem essa... Não só nos acusa. Não, acusar é modo de dizer, porque ele já vem rachando, ele não quer nem saber, ele não, Satanás não chega assim, se eu quisesse, olha o que tinha feito contigo. Não, ele faz e depois fala, eu fiz. Ele não vai te dar dica. Exatamente. Querendo demonstrar uma coisa, às vezes para si próprio.
E daqui a pouco ela mesma está acreditando naquilo. Uma couraça na cara, boa. E muitas vezes, como a gente falou, às vezes a gente tenta nos justificar pela nossa própria justiça. Já viu aquilo? Não, tudo bem, eu fiz isso, mas olha, fulano é muito pior que eu. Eu tenho meus defeitos, agora não roubo, não mato, não jogo, não fumo, não bebo, não fico fazendo mal para os outros. Então, eu sou bonitão. Isso é justiça. Só que tem um porém. A Bíblia diz que as nossas justiças, esse tipo de coisa, elas são comparadas a trapos de imundícia, que eu tinha falado na semana passada. Ou seja, um pano muito sujo. É assim que Deus vê aquilo que nós dizemos que nós somos bons. Não, eu sou muito bom por causa disso. Mas olha só, a couraça da justiça que a Bíblia nos ensina a usar é proteger o nosso coração com a justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? Está lá em Romanos 5,8, que Jesus pagou um preço pelos meus pecados. Eu sou justificado, ou seja, eu sou tornado justo porque Jesus morreu no meu lugar. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Isso mesmo. Por causa das coisas que eu fiz, eu merecia morrer. Das coisas que eu tenho feito, eu mereço morrer. Mas Jesus morreu no meu lugar. Olha o que diz lá, Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Justificação é tornar algo justo. O que isso quer dizer? Que até tem, não sei se eu vou conseguir explicar, porque isso nem eu entendo muito bem, a Arca da Aliança. Você lembra da Arca da Aliança? Era uma caixa de madeira que Israel tinha no tabernáculo, que era a igreja móvel deles, onde Deus ele se manifestava sobre aquela arca em forma de uma nuvem. Muito interessante essa história. E em cima dessa arca tinha uma tampa chamada propiciatório. Propiciatório. E até tinha umas coisas muito legais e tal. Só que assim, esse propiciatório, que era essa tampa, era uma simbologia, uma simbologia de julgamento. Um símbolo, pronto. Não, simbologia, nene. Ou seja, quando Deus olhava de cima para baixo, ele via aquele propiciatório. É como acontece hoje. Quando ele olha para a minha vida, ele não vê a minha vida, não vê a vida do Leandro. Ele vê o sangue de Jesus que foi vertido no meu favor. Eu sou justificado porque Jesus pagou o preço pela minha vida. Que negócio louco, né? Mas é nisso que nós somos justificados. E a Bíblia nos diz que nós devemos proteger a nossa vida nisso. No sacrifício que Jesus fez pela nossa vida. Quando o diabo vem nos acusar e tentar trazer confusão no nosso coração, nos acusando dos nossos pecados, a gente deve lembrar, primeiro a nós e depois a ele, que nós somos salvos e justificados pelo sacrifício de Jesus na cruz. A terceira peça é calçados da preparação do Evangelho. Um soldado sabe a importância que os pés dele têm. Quando começa a andar com sapato, as mulheres também. Poxa, tu tenta ir com essa sandália daqui até Picada Café caminhando. Tu chega lá só o trapo, porque não é um calçado apropriado para isso. Os pés, eles são muito importantes. E o soldado, ele enfrenta chuva, ele enfrenta frio, ele enfrenta calor, ele enfrenta pedregulho. Tem que ter um calçado legal. E um calçado que lhe cause firmeza e estabilidade. Ou seja, para que ele não venha virar o pé dele e nem resbalar. Imagina o cara tá lá, pelhando aqui, paleta no chão. Me perdeu, já era. Tem que estar com um sapato anti-resbalante. João 3,10 diz assim, explicou-lhe Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. O que tem a ver isso com o sapato? A importância dos pés, gente. E a simbologia dos pés. Quando Jesus falou isso, que quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, o que ele estava querendo dizer? Quando as pessoas lá na Palestina estavam caminhando, o asfalto lá era meio precário, não tinha muito asfalto, mas era estrada de chão, em termos de Jesus. E o pessoal caminhava na estrada, bonito e pimpão, e o pé ficava como? Cheio de areia, cheio de terra. Aí chegavam nas casas, o costume era oferecer uma bacia de água para a pessoa lavar os pés. Tomou banho, saiu de casa, top, estava lá. Chegou lá com o pé todo sujo. Precisa o quê?
Como Jesus falou aqui, ó, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Sabe por quê? Porque os pés são a nossa parte que toca essa terra. O que quer dizer com isso? São, como é que eu posso dizer isso? São a nossa parte da nossa vida que entra em contato direto com o mundo. E quando eu digo mundo, não é planeta Terra. É ao sistema de coisas comandadas pelo inimigo. Quando a gente se alimenta de algo ruim, por exemplo, o que nós sujamos é a nossa carne, aqui simbolizada pelos pés. Só para a gente ver como é importante os pés e essa simbologia. E a Bíblia nos diz que a gente deve calçar os sapatos, ou as sandálias, da preparação do Evangelho da Paz. A Bíblia compara os calçados com o Evangelho da Paz, ou seja, a salvação pela fé em Jesus. Gente, a Bíblia ela é chamada de Evangelho. Evangelho significa boas novas. Quem é as boas novas é Jesus. Porque antes de Jesus, a gente vivia na lei. Ou seja, a gente tinha que cumprir todos aqueles 613 ordenanças, andar retinho, senão a gente ia pro beleléu. E hoje, com Jesus, nós vivemos a época da graça. Aquele sacrifício que era constantemente feito pelos pecados, Jesus fez de uma vez por todas naquela cruz. E Ele pagou o preço pelas nossas vidas. Essa é a base, o alicerce do cristão. É Jesus. O versículo resumo da Bíblia é um versículo que todos nós devemos ter de cor e salteado e gravar na nossa mente, que é João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, primeiro e único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A salvação é através da pessoa bendita de Jesus e não custa nada. Não custa nada, é de graça, de grátis, 0,800. Já viu aquela? Isso sustenta toda a sua vida de um soldado em batalha. 2 Coríntios 5,14 diz assim, ó: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quando a Bíblia nos fala que a gente deve calçar aos pés as sandálias da preparação do Evangelho, a gente deve pautar a nossa vida em Jesus, no que Ele fez por nós, naquela cruz. Agora fala também sobre o escudo da fé, embraçando sempre. Essa palavra sempre aqui, ela é muito interessante. Eu não sei se na tua tem, mas ali no versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé. Em cada batalha. É algo parecido, né? Ou seja, esse sempre aqui, ou em cada batalha, dá uma ação de constância. Ou seja, a gente precisa do escudo da fé. E que interessante, o escudo protegia todo o corpo. A Bíblia, os historiadores dizem que o escudo romano, chamado de scutum, não que isso vá salvar alguém, né? Scutum, ele tinha cerca de 1,5 metros, praticamente. Isso aqui mais ou menos. E quando o soldado se agachava debaixo dele, o corpo todo dele ficava protegido. Interessante isso. Ele era feito de madeira e metal, e ele servia tanto para o combate corpo a corpo, como para flechas e lanças. Ou seja, o escudo era muito legal. Imagina, tá? Já viram aqueles filmes que daí fogo, daí aquela chuva de flechas, que coisa boa, nem com a perna atravessada, coisa mais horrível. Uma chuva de flecha não deve ser legal, sabe? E o escudo, ó, o cara levanta e vai combater com as flechinhas, Esparta e tal. O Esparta é desse tamanho, eram bravos os bichos, né? Jogavam na cabeça desses lados. Eu tô com 2 no tablet aqui para olhar, não consegui assistir até hoje. Mal vou crendo. E que interessante, a superfície do escudo, ela era revestida de couro. E antes da batalha, ela era molhada com água. Para quê? Deve ser de lambinho. Não. Flechas flamejantes com piche, já viram?
Só aqui, ó. Botava fogo. Só. Quando batia no escudo, não pegava fogo no escudo. Interessante isso. Ele era molhado com água antes da batalha, para evitar dados inflamados, como diz a palavra, né? E também tem alguns historiadores que tinham um outro tipo de escudo, que ele era untado. Ele era de bronze e ele passava-se óleo nele. Óleo, sebo, que tinha de... Quer dizer, sebo. Pra quê? O camarada veio aqui e resbalou. Bateu flecha. Sim, sim. Interessante, né? O óleo e a água tem uma outra simbologia que a gente pode conversar outro dia. Olha o que diz em Salmo 119, 114. Tu és o meu refúgio e o meu escudo. Espero na tua palavra. Deus era o escudo de Davi, onde ele se protegia todo o corpo dele. A fé em Deus na sua palavra impede que o inimigo traga dúvidas e confusões. Interessante isso, né? Confusões. Como tem tido confusão no Evangelho nos tempos de hoje. Sabe, a gente de vez em quando vê um pessoal assim com umas... Não, a Bíblia diz assim, mas não é bem assim. Eu vou dizer uma para vocês aqui que vocês vão rir. Profeta Oséias. Eu vi uma reportagem, eu vi o vídeo da reportagem. Um pastor, entre aspas, ou entre parênteses, que diz a Luciana Gimenez. Vou abrir aqui um parênteses. Ela fez isso, gente. Fez. Sério. Aí tá o cara entrevistando o pastor. Aí, esse aqui é o pastor fulano. Aí mostrava o caminho e tal. Ele é pastor da igreja tal, em tal lugar. E ele fundou uma igreja onde as pessoas podem casar com mais de uma mulher. Ele, por exemplo, ele engravidou uma membro da sua igreja, com o consentimento do marido, dizendo que foi uma revelação de Deus para a vida dela, que ela teria um filho do pastor. Aí foi lá, falou com o esposo, eu sonhei que eu tinha engravidado sua esposa, tal, de Deus, né? Ô pastor, é benção, vamos lá então, né? E foi, caiu para dentro o gospel, valendo. Eu vou passar para vocês. Beleza, aí foi o cara da reportagem, vamos ver essa parada aí. Aí ele falou em Oséias, eu não vou me lembrar agora, desculpa irmãos, mas eu vou citar para vocês. Não, porque eu fundei minha igreja nessa palavra aqui, que o homem sim pode adulterar, porque é bíblico e tal. Aí o repórter, mas onde é que você leu isso? Não, vou te mostrar aqui, Vai e toma uma mulher e adultera. Ele, não, peraí, sim, vai, toma uma mulher e adultera. Aí o repórter pegou assim na frente da câmera. Mas, pastor, está escrito aqui, vai e toma uma mulher adúltera. Aí ele pegou na frente da câmera assim, e ficou uns 30 segundos assim, Deixa eu falar isso. Aí não vi mais nada porque eu estava rindo demais, doía muita barriga. Não, cara. Se o marido tivesse visto aquela entrevista ali, eu acho que o pastor não está mais entre nós. Sabe, gente, tem aparecido umas coisas assim. Claro, essa eu estou colocando que essa aí é muito esdrúxula, é muito tosca. Mas tem umas coisas muito interessantes nesse meio cristão. E a fé em Cristo, ela... Por exemplo, hoje eu estava falando com a Marlise, a gente estava com o Mateus no colo, e o Mateus brincando e conversando, eu falei, Marlise, a pessoa tem que... Não tem nexo nenhum a gente entender que, por exemplo, uma criança dessa aqui surgiu de uma explosão que veio do nada, que não tem criador, que uma molécula simplesmente explodiu, vamos formar um planeta. Uma criança perfeita, brincando e conversando e aprendendo, não tem como, gente. Tem um criador. Mas a fé, ela nos impede de cair nessas coisas. Que nem o vizinho do pastor. Gente, um assento. Adultera para adúltera. Gente do céu. Mas vamos lá. Hebreus 11:1 diz assim, fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Sabe que tem que ver para crer. Não, com a fé é diferente, é crer para ver. Fé é mais ou menos assim, tu bota o pé e Deus põe no chão. Entende? Ou seja, tu está vendo alguma coisa, tu está fazendo alguma coisa que tu não está vendo, mas tu sabe que existe. Isso é fé.
E o escudo da fé, ou seja, a proteção da fé na nossa vida, olha, não permite que a gente caia nesse tipo de asneira. E também fala do capacete da salvação. A cabeça, uma das partes mais importantes do nosso corpo, pois dela depende as nossas reações. Gente, quando o Mateus era pequenininho, a gente via bastantes coisas, e como criança bate a cabeça, né? Jesus, a primeira vez que o Mateus bateu a cabeça, eu lembro até hoje, foi lá em Marabá e bateu na pontinha da janela, no meio da testinha. Gente do céu, eu não queria pegar mais o Mateus no colo. Eu não queria, imagina, não vou pegar mais, porque eu vou matar essa criança. Gente, ele era novinho, ele tinha o quê? Uns 5 mesinhos. Não, mas foi, mas, pô, pra mim, hoje o Mateus bate a cabeça e poder... levanta aí, homem velho. E a gente foi ler, criança bate a cabeça pra caramba, umas mais, outras menos. Mas a cabeça da criança, quando ela é pequenininha, a cabeça é um pouquinho mais molezinha. Lembra da moleirinha que não podia encostar e tal? Todos nós tivemos moleirinha. A cabeça, ela é um pouquinho mais flexível já para isso, de tão importante que é a nossa cabeça, gente. Porque criança bate a cabeça mesmo e tira cada fino da mesa que passa e frouxa as pernas da mãe. Sério, criança, nossa, é muito, muito preocupante. E ela merece cuidados especiais. Socialmente a gente sabe isso, mas a Bíblia também é interessante porque ela diz, coloquem também o capacete da salvação. Vou entender por quê. Onde começa toda a batalha, onde começa todo o problema, onde começa todo o pecado do mundo? Na mente, na cabeça, nos pensamentos. Semana passada nós falamos de processos e uma alma, Jesus. Evento. Processos e eventos. Qual é o evento? Mateus bateu a cabecinha. Quais foram os processos? Eu estava na cama brincando com ele. O menino bateu a cabeça. O evento foi ter batido a cabeça. O processo foi eu ficar brincando com ele de forma canina. Foi por isso que eu não queria pegar mais no colo. Entendeu? Aí, cara, foi triste. Fora a vez que eu perdi ele do bebê conforto, mas essa que é outra. Ilustração para outra mensagem. É na nossa mente que o inimigo mais investe. É na nossa mente. Vou esperar essa história minha. Vou ter que contar, tá bom. Lá em Marabá foi uma escola pra gente. Tá, eu botei. Sabe aquele bebê conforto que tem uma paradinha, que tinha uma alcinha e tal? Aí o Mateus tinha o quê? 2 meses, amor? Uns 2 meses. Era um raquinho. Aí eu com ele, eu comandava com o marido, saí de casa, desci uma escadinha e falando, daqui a pouco ficou levinho, eu chorei, olhei para trás, o Mateus na terra. Gente do céu, eu peguei essa criança, levantei para cima, cara, e a Maria, ai, eu peguei, ai, ninguém, era só nós. Aí eu peguei o chuveiro, e ele chorava, eu no chuveiro, filho. Aí lavamos a criança, tudo certo, mas foi feio. Nossa, Deus, foi demais. Não, foi feia a pegada. É verdade, tá aqui a Marisa, não deixa mentir. É que, não, que a paradinha tinha um clique, e não fez o clique, fez... Mas tá aí, pra glória de Deus, tá lá, o parceiro dele já rindo lá. Ele ouviu que ele caiu do... Cura interior nesse menino. Vamos lá, meu pai me esqueceu no chão. Ali que o inimigo investe. A nossa mente é algo... Quer ver uma coisa que a nossa mente é algo maravilhoso? Pense no elefante verde. O que vem na tua cabeça? O elefante verde, cara. Vem, não tem como. Já viu aquele negócio? Não leia aqui embaixo. O que faz tu ler ali embaixo? Tua mente é algo absurdo, cara. É algo tremendo mesmo. E é ali que o inimigo mais investe. Porque ali é uma terra fértilzinha. Eu tenho a minha esposa. Aí eu vejo a esposa de um amigo meu. Poxa, se com a minha esposa é bom, imagina com aquela lá. A mente da gente é assim, cara. E Satanás começa. Poxa, essa esposa é legal, mas imagina essa aqui. Olha aquele carro lá. Olha aquela... E se tu tivesse isso aqui, ninguém precisa ver que tu pegou.
é ali que ele investe, é na nossa cobiça, e a nossa mente, ela é muito rápida, E essa brincadeira que se vocês, pensa no elefante verde, tá ali o elefante, tá até agora na minha cabeça o elefante verde, entendeu? Olha só que interessante essa frase. Melhor forma de manter os pensamentos de Satanás do lado de fora da nossa mente é manter os pensamentos de Cristo dentro dela. Não tem como, é tremendo. Olha só o que diz 1 Coríntios 2,16. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente de Cristo? Do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Olha que interessante. Mas nós pensamos como Cristo pensa. Algumas versões, a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Ou seja, nós pensamos como Cristo pensa. Agora eu pergunto, para mim e para vocês. Você pensa no céu com frequência? Vai ser tão bom no céu. Uma vez eu ouvi uma pregação do John Piper e ele falou assim que ele costumava pensar muito na morte dele. Porque ele pensando na morte, ele pensava que ele tinha pouco tempo e se ele tem pouco tempo, ele tinha que fazer alguma coisa. Exato. Tinha que fazer alguma coisa diferente. E a gente não costuma pensar muito na eternidade. A gente pensa assim, Marisa, a gente de vez em quando, a gente não é normal, não. Quando a gente come uma coisa muito boa, por exemplo, gente, e a Bíblia diz que no céu vai ser melhor ainda. Né? E tá tão gostoso, imagina no céu, hoje na praia, que lindo, imagina no céu, sabe? Esse tipo de coisa deveria inundar a nossa mente frequentemente. É isso que a Bíblia nos fala de capacete da salvação, que a nossa mente ela deve ser Jesus. A Bíblia nos fala que Jesus ele suportou a vergonha, o desprezo, porque ele pensava naquilo que ele tinha. Ou seja, é que Jesus tinha um ponto extra. Ele já tinha visto o que a gente ainda vai ver. Ou seja, eu estou aqui na onça, mas é a mesma coisa, o soldado está no campo, no meio do barro lá, 1 semana e meia, fuzil, mochila, mas ele pensa, quando eu chegar na sexta-feira em casa, eu vou tomar o último dia dos pais, Marisa e Matheus estavam lá em Florianópolis, e eu tinha voltado de um campo. E eu falei, Marisa, quando eu chegar em casa, eu vou pegar uma cadeira de praia e vou me sentar debaixo do chuveiro e lá ficarei. Uma semana sem tomar banho, você sabe o que é isso, guris? Fede demais. O Gilson com 3 dias, Lázaro sai para fora. Sabe? Cara, tu chega lá, te senta, aleluia, sabe? A gente compara, eu nem sei do que eu estava falando, da mente de Cristo. A gente não pensa em eternidade, gente. Se a gente tivesse os nossos pensamentos mais inundados com a eternidade, a gente conservaria a nossa salvação, porque a gente não gostaria de perder aquilo. A gente não quer perder aquilo que a gente sabe que vai acontecer. E é por isso que a Bíblia nos fala de capacete da salvação. É muito interessante isso. Você pensa no céu com frequência? Pense no céu. Leia sobre o céu. Afinal, por que a gente está aqui sentado hoje aqui na igreja? Sábado, 9h20 da noite. Tem coisa para fazer fora? Meu amigo. Eu estou com o Far Cry 3 lá me esperando. Engatilhado no meu play, dá para jogar. Só sentar e vou comprar um ar-condicionado. Nossa, tá geladinho. Hoje o Matheus tá de edredom dentro de casa. Mulher, salário hoje. A gente não enjoa de ar-condicionado, acho. Sabe? Mas aí, tanta coisa legal para fazer agora. Tanta coisa boa para comer agora. Pode comer depois. Mas a gente está aqui sentado, ouvindo eu falar da palavra. Se você me conhecesse como Jesus me conhece aqui dentro, mas não faço o que tem aqui dentro. Mas aqui dentro, meu amigo, cara, você não vem nem me dar a paz do Senhor, cara. Mas Jesus pega esse tipo de gente, lava, purifica, batidinho, e usa. Guerra dele, mas usa. Mas quando Jesus estava na terra, com quem ele andava? Era com só com o pessoal aquele. Para você ter uma ideia, sabe quem era o mais preparado dos discípulos de Jesus? Judas era o mais top da balada. Se ele fosse, pega o teu melhor obreiro aqui, Judão, vem cá, Judas, vem cá. O Judas era o mais preparado, era o mais, o cara que metia a mão junto mesmo, metia a mão nos 2 sentidos, sabe? Então vocês veem com o pessoal que Jesus andava. Pense no céu com frequência, você vê que a sorte vai mudar. E por último, a espada do Espírito, ainda diz a palavra, que é a palavra de Deus. A espada é o único instrumento de ataque citado por Paulo. A palavra de Deus
ela é suficiente. O próprio Cristo nos deu prova disso no deserto. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E lá ele foi tentado pelo diabo. O diabo chegou e falou o seguinte: Jesus, chega aí. Tá com fome, né? Tá aí tempo nesse deserto aí. Imagina agora, cara. Essa pedra aí. Transforma no McFlurry. McRibbon. Sabe Mac alguma coisa? Transforma essa pedra em pães. E come. Tu é Jesus? Aí Jesus fez assim, ó. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deu uma assim, de tapa de luva no diabo. Pá! Usou a palavra. Aí depois disse: Jesus, chega mais. Levou no pináculo do templo, ou seja, num lugar muito alto. Te joga daqui. Te joga daqui, se é Jesus mesmo, que os anjos vão te buscar, né? Aí eles olhou para ele e disse assim: olha, a palavra também diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Satanás foi falando para ele e ele começou a... Pois não. Uhum. Daí tem uma parte que o pastor ele fala dessa parte. E daí ele diz que o diabo ele usa uma parte da Bíblia. Sim, porque ele mesmo citou assim, ó. Não, te joga daqui, porque já que Jesus usou a palavra, ele foi para a palavra também. A palavra diz que ele dará ordem aos teus anjos a teu respeito. Tipo assim, ó, se tu te jogar daqui, vai vir um anjo, vai te pegar. Ia acontecer? Era Jesus, gente, não era o Genésio. É Jesus, cara. Ele não ia nem pular. O anjo falou: opa, peraí, chefe, estamos aqui, ó. Já era. Sabe? O próprio Satanás usou a palavra. E tem outra. O diabo conhece esse livro aqui, ó, muito melhor do que eu, muito melhor que o Silas Malafaia. Olha que o Silas Malafaia é o cara da Bíblia. O Satanás conhece tudo isso aqui. Ele sabe tudo isso. E ele, olha só, ele respondeu tudo apenas com a palavra. Agora eu pergunto: Jesus poderia fazer alguma coisa quanto a isso? Por exemplo, quando o Satanás veio tentar ele no deserto, Jesus podia olhar assim, de sacanagem com a minha cara, né? Até o inferno ia acabar. Podia, porque mesmo sendo homem, ele ainda era Deus. E a gente não vê na Bíblia. A Bíblia também diz lá em Filipenses que ele não se usou desse privilégio de ser Deus. Ele andou como a gente tem que andar. Andou como a gente tem que andar. Salvo algumas exceções que a Bíblia também diz. Ele poderia ter feito algo divino, mas ele usou somente a palavra para combater Satanás. A mesma palavra que a gente tem hoje. Leandro, tem uma parte em Coríntios que, assim, como aconteceu com Jesus, tal como aconteceu com Jesus, assim, fica bem claro a todos que a vida de Jesus é revelada em nosso corpo. Olha aí. Ou seja, ele era 100% homem, ele passou pelas mesmas... Exatamente. É que nem a gente falou aquele dia. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Não fecha essa conta, mas é assim mesmo. Ele andou por essa terra, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Jesus teve vontade de olhar para a coxa da irmã? Se a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, sexualmente também Jesus foi tentado. Opinião minha, grifo meu. Mas em tudo sem pecado. Aprenda uma coisa: ser tentado não é pecado. Dar vazão à tentação é. Ser tentado não é pecado. Agora, a forma como a gente enfrenta essa tentação, ela pode acarretar pecado. A melhor forma de falar com uma tentação é com as pernas. Ó, corre. Ah, mas eu vou resistir ao pecado. Você não vai resistir. A única chance que a gente tem é correr. Corre. Deixa o casaco na mão da moça lá, que nem José fez, ó, parte. Hebreus 4,12 diz assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medula, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E quando a palavra nos fala de espada de 2 gumes, quer dizer o quê? Aquela espada que tem 2 fios, já viu? Ou seja, tanto corta para lá como para cá. A tua espada pode te ferir. É assim a palavra de Deus. Ela tanto pode acusar a Jô, como pode me acusar. Mas também ela pode justificar a Jô e pode me justificar. Porque a palavra é o próprio Jesus. Não estou dizendo que esse livro é Jesus. Vamos agora cultuar Jesus. Não, não é isso. Essa palavra revela Jesus. Ela revela.
prontos e equipados para rever território. Quase acabando, mais 40 minutos, estamos tudo em casa. Paulo nos ensina a pôr toda essa armadura para resistir. Toda. Nada de fora. Uma coisa interessante também na armadura dos pretorianos, que tinha um incentivo a mais para a batalha naquela armadura. As costas não tinham proteção. Para quê? Para que eles não dessem as costas para o inimigo. E um protegesse a retaguarda do outro. Mas isso é assunto histórico. Satanás não consegue ler nossos pensamentos, como eu falei antes, mas consegue ler as nossas atitudes. E esse texto também nos ensina a lutar em conjunto. Esse escudo que nós estamos falando, eu li um pouquinho isso, ele era retificado, para que pudesse encaixar uns aos outros. E os romanos faziam uma manobra de guerra chamada tartaruga. Eles encostavam um escudo no outro, os outros que encostavam e encostando com aquela coisa fechada. Já viram aquilo nos filmes? E um protege o outro. O escudo que protege a minha frente protege a retaguarda do meu companheiro. Sabe, irmãos? E muito do que eu tenho lido tem convergido para isso. Sabe? Da gente andar junto. Na semana passada, eu já consegui ter um pouco de comunhão com duas ou três pessoas já entre nós, assim. Nossa, diga todo mundo. E, gente, eu quero isso o ano todo, gente. Eu vou atrás de vocês. Se eu não for, venham atrás de mim, Leandro. Ó, tô indo aí, cara. Ah, mas você tem ovo. Eu levo pão, vou comer pão com ovo. Vamos lá, cara, fala a palavra. Vamos falar a palavra. Tô nem aí. A gente tem que andar junto. O meu escudo protege a retaguarda do Mateus, mas o escudo dele protege a minha retaguarda. E é assim que a gente deve andar. É assim que o corpo, sabe? A gente tem visto e ouvido muita gente falando do corpo de Cristo como uma coisa ruim. Isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, para algumas pessoas é tido como perda de tempo. Cristãos. Mas aí que eu fico questionando o fato de que como é que a gente vai aplicar aquilo que Jesus queria que a gente aplicasse? Como é que a gente vai aplicar o amor? Como é que a gente vai aplicar a paciência, a fé, se a gente não viver em comunidade? Nossa, não tem como. Só tem um jeito de praticar isso. Fazendo. É a gente se suportando, sabe? Poxa, a Bíblia me olhou com uma cara de koala na geada. Não gostei. Chega, o que foi? Você tá com essa cara aí de lamber um guarda-chuva? Ah, não tô bem. Por que não tá bem? Ah, aconteceu outra coisa. Vamos orar agora. Jesus entra lá agora e espanta o capeta. Andar junto, gente. Andar junto. Orar um pelo outro. Orar mesmo. Os escudos se encaixam. E outra, esse texto também, ele está todo no plural. Tomem sobre vocês. Como é que diz lá? Você está lá. Vocês. Eu falei vocês, lembraram daquela música sem vergonha, né? Você. Olha só. Vamos brilhar, vamos na fonte já. Então, vocês conhecem, né? Olha só. Calçai os pés, embraçando o escudo, estais firmes, cingindo-vos, vestindo-vos. Ou seja, é um conjunto. Mas tudo isso, toda essa parafernália, todo esse monte de coisa, não serve de nada sem uma coisa: decisão. Olha só que interessante essa frase do Max Lucado. A Bíblia é a história de dois jardins, Éden e Getsemane. O que aconteceu no Éden? Adão caiu. E no Getsemane, Jesus disse: se possível for, passa de mim esse cálice. Ou seja, se tu quiser, Deus, me safa aí, mas que seja feita a tua vontade. No primeiro jardim, Adão tomou uma queda. No segundo jardim, Jesus tomou uma posição. Não adianta nada tu pegar um carro, encher de gasolina, botar pneu novo e deixar na garagem. Não adianta nada. Precisamos nos pôr de pé como soldados em guerra contra o inimigo e contra as nossas próprias cobiças.
Muitas vezes a gente bota a culpa de tudo no diabo, mas grande parte é culpa nossa também. 1 Crônicas 12:8 diz assim, sobre os valentes de Davi. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão, e eram ágeis como os gazelas nos montes. Olha só, esses soldados, eles tinham a bravura de um leão. Cara, o leão é um animal muito interessante. Mateus, se eu quiser já. É um animal muito interessante. O leão, ele marca o território dele com o seu próprio cheiro. Ele demarca falando em cheiro, demarcar território com ele mesmo. O leão demarca a região toda. Tá lá, beleza, tranquilo. E quando ele vê algum intruso, algum predador intruso dentro do território dele, ele ruge. E o rugido de um leão, segundo Discovery, ele pode ser ouvido numa selva a 8 quilômetros de distância. Quilômetros. Imagina. A ciência diz que ele ruge para o chão. Ele ruge direto para o chão. A natureza é fantástica, Deus é fantástico. E esse som ele pode ser ouvido até 8 quilômetros de distância. E o predador que está entrando naquela região, esse território aqui tem dono. E crava o pé. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que a gente precisa, fazendo essa analogia com tudo isso que a gente viu, com todos esses equipamentos, essa armadura, toda essa ferramenta para a gente combate, com essa decisão que a gente precisa tomar nas áreas da nossa vida que precisam ser retomadas. Retomadas é a palavra. A gente deve agir como um leão. A gente deve, como nós já identificamos onde estão as partes da nossa vida que estão tomadas, que estão sendo saqueadas por Satanás. A gente viu isso. E a gente deve, revestido dessa armadura de Deus, a gente deve ir até lá e rugir como um leão mesmo. Aqui tem dono. Esse território tem dono. E é Jesus. O próprio leão, a Bíblia de Apocalipse, João estava chorando porque não tinha ninguém capaz de abrir os selos, e um ancião disse para ele assim, João, não chores, eis aqui um leão da tribo de Judá. A Bíblia compara Jesus ao leão. E eu gostaria de contar, se colocasse de pé nesse momento, para que a gente fizesse uma oração. E a Bíblia também diz que Jesus estaria conosco todos os dias da nossa vida. E Ele está conosco. Existem áreas da nossa vida que elas dependem única e exclusivamente de decisão. Existem outras que o próprio Jesus tem que entrar, mas muitas dependem de nós mesmos. O nosso não para alguma coisa, muitas vezes é um não para a nossa própria vontade. Muitas vezes, comidas que nós temos, elas só vão continuar a viver sem te alimentar. Sabia qual é a causa natural de um leão? A causa de morte natural de um leão? Fome. Porque ele acaba ficando debilitado por algum motivo, por estar ficando velho, e ele não tem mais aquela arrancada. Ele não tem mais como alimentar. Os dentes dele caem. E eles não tem como alimentar, se morrem de fome. Dessa mesma forma, a gente deve matar aquilo que tem tomado as áreas da nossa vida, de fome. Se a gente tem algum pecado de estimação, a gente não deve ficar lutando contra ele. A gente simplesmente deve cortar a sua alimentação. A gente deve simplesmente parar de dar comida pro animal que tem nos mordidos. Só assim. Fechar os olhos e vamos orar. Deus é glória.
desde comigo as águas do rio, não subirei como uma curado pela mão de tudo que sou, só pra subir.